Olá, vamos trabalhar mais um bloco sobre poder judiciário. A gente estava já trabalhando a competência originária do Supremo, já estamos no finalzinho dela, então vamos seguir. Abrir aqui a tela para você. A gente estava aqui, olha, nessa... Deixa eu só correr aqui o slide para você. A gente estava nessa linha P, tá? Na verdade, a gente viu NOP, né? E a gente tem uma jurisprudência sobre o julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, que é a P, a linha P, certo? Autoriza o exame dos recursos sobre controvérsia nela debatida, tá? Nada de aprofundamento aqui, não. É só quem julga, o Supremo que julga a medida cautelar, julga, analisa, né, os recursos sobre a matéria debatida. Vamos lá. 102, inciso 1, a linha Q. Compete ao Supremo, originariamente, processar e julgar o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma das casas legislativas, do Tribunal de Contas da União ou de um dos tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal, ok? Mandado de injunção contra essas autoridades aqui, vamos chamar de autoridades. Aí aqui eu tenho uma jurisprudência do Supremo que fala sobre o mandado de injunção contra o Ministério do Trabalho. Não está no artigo 102, inciso 1, a linha Q. Então, não é competência do Supremo. Está aqui, olha. Mandado de injunção contra o Ministério do Trabalho, competência. Sendo o mandado de injunção dirigido contra o Ministério do Trabalho, com o objetivo de que o impetrante obtenha registro como entidade sindical, evidenciando-se não ser competente o Supremo para processá-lo e julgá-lo, ante o disposto do artigo 102, inciso 1, a linha Q, porque não está lá, né? Não lhe cabendo por isso mesmo sequer apreciar para o fim em vista o meio processual utilizado e o adequado. Remessa dos autos para o STJ para processar e apreciar o pedido como for de direito. Ou seja, o Supremo declarou aqui que ele não é o competente, porque não está no 102, inciso 1, a linha Q, não é o Supremo, e ele remeteu ao STJ, que é o órgão competente, tá? Competência originária ainda do Supremo, a linha R, 102, inciso 1, a linha R, ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, ok? Jurisprudência desta Casa tem conferido interpretação estrita à competência esculpida na linha R do inciso 1 do artigo 102 da Carta Política, vinculando as hipóteses em que o CNJ, órgão do Poder Judiciário, teria personalidade jurídica para figurar no polo passivo da lide, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Nas ações ordinárias ajuizadas contra a União, ente dotado de personalidade jurídica, ainda que envolvendo discussão acerca de ato emanado do CNJ, né, a competência, como tem a União, é da Justiça Federal, ok? Vamos lá. Agora a gente vai falar do recurso ordinário, tá? Artigo 102, inciso 2, tá? 2 é recurso ordinário, 3 é recurso extraordinário. Essa parte agora é pequenina, tá? Então, compete ao Supremo julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Você vai imaginar o Supremo aqui em cima e vai imaginar os tribunais superiores, ok? Aqui embaixo. Aí, as ações começaram aqui, porque foi julgado em única instância. Então, você tem aqui STJ, TST, TSE, STM, e aí essas ações, habeas corpus, mandado de segurança e habeas data, e mandado de injunção. Começou o processo aqui, denegatória a decisão, recurso para o Supremo. Começou a única instância de decisão foi aqui, TST, foi um habeas data, um mandado de segurança, recurso para o Supremo, recurso ordinário, tá? TSE e STM, tudo recurso ordinário. Mandado de segurança, recurso ordinário contra a decisão de turma recursal.
Turma recursal está aqui, meus amigos? Não. Então, não é competência do Supremo. Descabimento. A teor do 102, inciso 2, a linha A da Constituição, compete ao Supremo julgar em recurso ordinário o mandado de segurança quando decidido em única ou última instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, tá bom? Crime político, está no artigo 102, inciso 2, a linha B. Aqui a gente faz a definição de crime político pela lei, né? A Lei 7.170, de 83, define os crimes políticos contra segurança nacional, contra a ordem política e social. Então, segurança nacional, ordem política e social, definidos como aqueles que lesam a integridade territorial e a soberania nacional, o regime representativo, o regime democrático, a federação, o Estado de Direito e a pessoa dos chefes dos poderes da União, tá bom? Aqui uma jurisprudência. O plenário do STF decidiu que, para a configuração do crime político previsto no parágrafo único do artigo 12 da Lei 7.170 de 83, é necessário, além da motivação e os objetivos políticos do agente, que tenha havido lesão real ou potencial aos bens jurídicos indicados no artigo 1º da citada Lei 7.170 de 83, tá bom? E olha essa outra jurisprudência aqui, numa extradição, olha só, num pedido de extradição. Extraditando acusado de transmitir ao Iraque segredo de Estado do governo requerente, República Federal da Alemanha. Foi a República Federal da Alemanha que pediu para o Brasil a extradição desse cara, tá? Utilizável em projeto de desenvolvimento, segredo, né? O segredo que foi vazado, em projeto de desenvolvimento de armamento nuclear. Crime político puro, cujo conceito compreende não só o cometido contra a segurança interna, como o praticado contra a segurança externa do Estado, a caracterizar em ambas as hipóteses a excludente da concessão de extradição. Sabe por quê? Porque o artigo 5º, inciso 52, diz que o estrangeiro será extraditado, salvo se ele cometer crime político ou de opinião. Então, aqui é o caso dele não ser extraditado, ok? Vamos lá. Competência recursal do Supremo, agora o recurso extraordinário, 102, inciso 3, alíneas. Compete ao Supremo julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar disposto nesta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição e julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Tudo isso aqui é matéria constitucional, tá? Nas 3 primeiras alíneas é evidente a matéria constitucional, ok? Aqui, olha, julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. E aqui, a letra D também é matéria constitucional, porque se uma lei uma lei local, seja estadual ou municipal, é contestada em face de lei federal, aqui a gente está falando de repartição de competência legislativa, que é matéria constitucional, tá? Então, quando, por exemplo, uma lei local disciplina sobre uma matéria que é competência privativa de lei federal, essa lei local está desobedecendo a Constituição, porque lá na organização do Estado é que a Constituição diz que determinadas matérias são de competência da União, tá? Então, aqui, a letra D, a linha D, é também matéria constitucional, tá bom? Enquadramento de recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no artigo 102, inciso 3, a linha D, exige a demonstração pelo recorrente de que a Corte de origem, ao julgar válida a lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competência legislativa estatuído na Constituição. Foi o que eu comentei aqui, olha. Repartição de competência legislativa que está previsto na Constituição. Foi justamente o que eu anotei aqui. Isso é matéria constitucional. Então, na hora do recurso extraordinário, tem que ser bem justificado isso. Emenda constitucional número 45, que vai falar do recurso extraordinário e a repercussão geral, tá? A emenda constitucional 45 introduziu o requisito da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso para o conhecimento do recurso extraordinário. O objetivo foi evitar que o STF
julgasse recursos extraordinários sobre matéria irrelevante, briga de vizinho, roubo de galinha, certo? Sobre matéria irrelevante no contexto constitucional. O assunto foi disciplinado pela Lei 11.418, porque, como a Constituição é analítica, a nossa Constituição fala de muita coisa, quase tudo é matéria constitucional. Então, quase tudo vai para o Supremo através de recurso? Não. Então, a emenda 45 fez um crivo ali, fez um funil, e o funil é a repercussão geral para poder o recurso extraordinário subir, tá? Vamos ver aqui. A lei estabelece objetivamente que lei? A lei 11.418, tá? A lei estabelece objetivamente que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. O filtro constitucional estabelecido impede o acesso indiscriminado ao STF. A admissibilidade do recurso extraordinário por repercussão geral cabe a uma das turmas do STF. O STF tem 2 turmas de 5 ministros, tá? O STF tem 11 ministros, 2 turmas de 5 ministros e o presidente só participa, o 11º, né? Só participa da sessão plenária. Então, olha só. A admissibilidade do recurso extraordinário por repercussão geral cabe a uma das turmas do STF por, no mínimo, 4 votos. Então, a turma tem 5 para admitir, tem que ter 4 votos. Já o não reconhecimento da repercussão geral terá que ser manifestado pelo voto de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, dos 11 membros do Supremo Tribunal Federal, tá bom? No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros, artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, tá bom? Jurisprudência. Essa aula é cheia de jurisprudência mesmo. Ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, caberá ao relator negar-lhes o seguimento, com o evidente prejuízo da existência de repercussão geral, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo e 557 do CPC, do Código de Processo Civil, pois a repercussão geral é qualidade só concebível em recurso a que não falte a condição prévia de admissibilidade, ok? Aí a gente vai para outro assunto também de competência do Supremo, que é a súmula vinculante, tá? A gente vai mudando de assunto dentro da competência do Supremo. Súmula vinculante, vamos para a tela, tá? O que é a súmula vinculante? Instrumento exclusivo do Supremo, que uma vez editado, produz efeitos de vinculação para os demais órgãos do Poder Judiciário e para a administração pública, direta, indireta, federal, estadual, municipal ou distrital. O Poder Judiciário brasileiro, há tempos, utiliza súmulas, tá? Mas aqui são as persuasivas, tá? Como meio de desafogar os trabalhos dos órgãos judiciais e orientar as decisões dos tribunais inferiores e juízos monocráticos. Eram as súmulas persuasivas, desde de muito tempo a gente tem, tá? Desde a década de 60. Enunciados sem vinculação, indicando de forma simples o entendimento de um tribunal superior sobre determinada matéria. A súmula persuasiva, ela quer persuadir o judiciário, tá? Os tribunais inferiores e os juízos monocráticos, mas a súmula persuasiva, ela não é vinculante, tá? Então, até a emenda 45 só existia súmula persuasiva. A emenda constitucional 45 de 2004 trouxe a inovação da súmula vinculante de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Presta atenção. A súmula persuasiva, todos os tribunais superiores, inclusive o Supremo, editam, até hoje, tá? Já a vinculante é exclusiva do Supremo, a súmula vinculante é exclusiva do Supremo. Mantendo-se, olha só, vou reler aqui, ó. A emenda constitucional 45 trouxe a inovação da súmula vinculante de competência exclusiva do Supremo, mantendo-se a edição de súmulas persuasivas para todos os tribunais superiores, inclusive para o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Qual é o objeto da súmula vinculante? O objeto é a validade, a interpretação e a eficácia das normas constitucionais. O requisito para a sua aprovação é a existência de reiteradas decisões sobre matéria constitucional em relação a normas acerca das quais haja entre os órgãos judiciários ou entre estes e a administração pública controvérsia atual que acarrete
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação dos processos sobre questão idêntica, tá? A aprovação de súmula vinculante de ofício é a pergunta que eu faço para você. E eu mesma respondo, sim. O Supremo Tribunal Federal pode editar a súmula vinculante de ofício ou por provocação. O STF também pode revisar e cancelar a súmula vinculante de ofício. Ainda aqui, gente, não há de se alegar o princípio da inércia do Poder Judiciário. Então, o Judiciário pode agir de ofício e pode agir por provocação, tá? E aí, agindo por provocação, quem pode provocar o STF a aprovar a súmula vinculante? Os legitimados a propor ADI, previstos no artigo 103, e também aqueles citados no artigo 3º da Lei 11.417, de 2006, que é a lei que regulamenta a súmula vinculante. O próprio texto da Constituição determina que, sempre, abre aspas, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, que lei é essa? 11.417, poderão provocar o Supremo a editar a súmula vinculante aqueles que podem propor ADI. Aí eu coloco para você aqui, olha, o 103, que fala daqueles que podem propor ADI, são esses aqui, as pessoas, tá? Então pode propor ADI e pode provocar o Supremo a aprovar a súmula vinculante, revisar a súmula vinculante ou cancelar a súmula vinculante. Quem são eles? Presidente da República, mesa da Câmara, aliás, Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representante no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, mesa de Assembleia Legislativa ou de Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal. Esses são da 103, do artigo 103. Agora, os outros legitimados da Lei 11.417, é aquilo que a Constituição falou, né? Sem prejuízo do que vier estabelecido em lei, poderão provocar o STF a editar a súmula vinculante aqueles que podem propor ADI. Quem pode propor ADI está aqui no 103, ok? Agora, e a lei, tá? Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a lei é essa, 11.417, de 2006, as pessoas são essas, as autoridades são essas. Defensor Público Geral da União, Tribunais Superiores, Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, TJDFT, Tribunais Regionais Federais, todos, Tribunais Regionais do Trabalho, todos, Tribunais Regionais Eleitorais, todos, Tribunais Militares e o município, e os municípios, né? Incidentalmente e quando for parte interessada, ok? Aí o efeito vinculante é para quem da súmula vinculante? Aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. O Supremo não se vincula à súmula que ele mesmo edita, porque senão ele não vai poder depois cancelar ou revisar a súmula vinculante. Então ele não fica vinculado, ele pode depois mudar de ideia, tá? É possível insurgir-se contra a súmula vinculante? Sim, é possível. As autoridades ou entidades que podem propor edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante podem se insurgir contra a súmula vinculante pedindo o cancelamento ou sua revisão, mas somente aqueles que têm esta legitimidade. Aqui eu saí colocando letra no lugar errado, né? Então, somente quem tem essa legitimidade, tá? Então, quem são? Vamos voltar. Esses aqui, legitimados do artigo 103, tá? Pode pedir para cancelar ou revisar a súmula, se insurgir contra a súmula, e os legitimados também da Lei 11.417, tá bom? E quando a súmula vinculante não é aplicada, o que acontece? Olha só. Quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula aplicável ou indevidamente aplicá-la, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, julgando a reclamação procedente, ele anulará o ato administrativo, ou seja, tem vício. Esse ato não é revogar o ato administrativo, é anular. Tem vício o ato administrativo aqui, tá? Ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Ok? Aí eu trago aqui o artigo 103A, só para a gente conferir.
O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, e distrital também, tá? Bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, conforme estabelecido em lei. Parágrafos. A súmula terá por objeto a validade, é só repetição aqui porque eu já expliquei isso, a validade, a interpretação e a eficácia das normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre os órgãos do Judiciário ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e a relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, 11.417, né? A lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, que estão lá no artigo 103. O 103 tem 103, 103A e 103B, tá? Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo, que, julgando a reclamação procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida, outra decisão, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Ok, agora sim a gente terminou e agora sim a gente vai entrar no Superior Tribunal de Justiça. O tema agora é Superior Tribunal de Justiça. A gente vai ver composição, artigo 104 e competência, artigo 105. Vamos para a tela? Olha só. STJ, composição, mínimo de 33 membros, sendo 1/3 de juízes dos tribunais regionais federais. Deixa eu fazer o desenhozinho aqui, olha. STJ, abaixo tem aqui, ó, TJs e aqui TRFs. Opa, TRFs. Então, o STJ tem mínimo de 33 membros, sendo 1/3 de juízes dos TRFs, que subiram daqui para cá, ok? Antiguidade e merecimento. 1/3 de desembargadores dos tribunais de justiça, subiram daqui para cá. E 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e território alternadamente. Então, aqui é 1/3 constitucional, não é 1/5 constitucional. E é OAB, né? Advogados, então é OAB. Só que o MP daqui são os mesmos MPs que atuam aqui embaixo. Quem atua nos TJs? MPE, em cada estado, e o MP DFT, DFT. E quem atua aqui é o MP federal. Então, presta atenção, olha assim, olha aqui. Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e MP DFT. Porque tem que ter a representatividade dos mesmos MPs que atuam aqui embaixo, tá? Atenção! Na composição do STJ, os advogados representam 1/6 dos membros, porque é esse 1/3 para membro do MP e membro do OAB, 1/3 constitucional. Então, na composição do STJ, os advogados representam 1/6, isso já caiu em prova, viu? Enquanto que os membros do MP, federal, estadual e do DFT, também têm juntos a representação de 1/6, indicados na forma do artigo 94 da Constituição, o artigo 94 que fala da regra do 5º constitucional, tá bom? Agora, investidura, tá? Os ministros serão escolhidos e nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Então, os membros aqui dos tribunais, né, eles são indicados por cada instituição, tá? E aí o presidente escolhe dentre as indicações. Procedimento. No caso dos juízes do TRF, do TJ, o STJ elaborará a lista tríplice para a escolha do presidente da República e, no caso de advogados e membros do Ministério Público, serão indicados conforme as regras do 5º Constitucional, lista sêxtupla e lista tríplice, tá? Competência. Agora a gente vai fazer do mesmo jeito que o Supremo. Competência originária, competência recursal. Só que aqui a recursal é recurso ordinário e recurso especial. Vamos para a tela. Competências. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem competências originárias taxativas, igualzinho como a gente viu no Supremo, e competências recursais, recurso ordinário e recurso especial. Vamos lá.
Competência originária do STJ, artigo 105, inciso 1. Compete ao STJ originariamente processar e julgar nos crimes comuns quem? Os governadores de estado e do DF. E nestes comuns, né, crimes, e nos de responsabilidade, os desembargadores do Tribunal de Justiça e do Distrito Federal, TJ e TJDFT, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do DF, os dos Tribunais Regionais Federais, os dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas de municípios, que têm ou são estaduais já, ou têm status estadual, e os do Ministério Público da União, que oficiem perante os tribunais. Prerrogativa de foro dos conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais perante o STJ nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Constituição Federal, artigo 105, inciso 1, a linha A. Compete originariamente ao STJ processar e julgar os membros dos Tribunais de Contas estaduais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais comuns, assim definidos em legislação emanada da União Federal. Mostra-se incompatível com a Constituição da República e com a regra de competência inscrita no 105, inciso 1, a linha A, o deslocamento para a esfera de atribuição da Assembleia Legislativa Local, ainda que mediante emenda à Constituição do Estado, do processo e julgamento dos conselheiros do Tribunal de Contas Estadual nas infrações político-administrativas. Se a Constituição Federal diz que é a competência do STJ, uma Constituição Estadual não pode tirar a competência que a Constituição Federal estabeleceu. Por isso aqui, essa jurisprudência, tá? Artigo 105, inciso 2, a linha B. Processar e julgar originariamente, competência do STJ, os mandados de segurança e o habeas data contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio STJ, ou do próprio tribunal. Incompetência do STJ para processar e julgar atos do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e da Confederação Brasileira de Futebol. O rol do artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição é taxativo e não admite interpretação extensiva. O STJD, não está no artigo 105 como competência do STJ. Inclusive o STJD, isso aqui é um J, tá? Eu tô tentando fazer um J aqui, tentar corrigir. O STJD nem é Poder Judiciário, gente. Nem está no Poder Judiciário, tá? A competência originária do STJ para julgar mandado de segurança está definida números clausos, cláusulas numeradas, no artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição. O STJ não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais ou dos seus respectivos órgãos, ok? As competências aqui são taxativas. Artigo 105, inciso 1, a linha C. Compete originariamente ao STJ processar e julgar habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Aqui a gente tem a competência da Justiça Eleitoral ressalvada, tá? Também compete ao STJ originariamente processar e julgar os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto do artigo 102, inciso 1, a linha O, ou seja, ressalvada a competência que já é do Supremo, tá? Bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados ou entre juízes vinculados a diversos tribunais. Conflito de jurisdição. Compete ao STJ, desde sua instalação, ocorrida em 7 de abril de 89, dirimir conflito de jurisdição entre TRT e juiz estadual, a ele não vinculado, ok? É bem simples a gente observar isso, olha só. TRT, o Tribunal Superior é TST, ok? Só que a gente tem, vou colocar aqui, STJ, TJ e juiz, ok? Juiz. Quando tem conflito, certo, entre tribunais, juízes e tribunais, que não estão na esfera de competência do Supremo, aqui, olha,
artigo 102, inciso 1, a linha O, sobra para o STJ. Sobra não, né? Que está explícito, não é sobra não, não é competência residual. Conflito de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto do artigo 102, inciso 1, a linha O, ressalvada a competência do STF, bem como entre tribunais e juízes a ele não vinculados, ou entre juízes vinculados a tribunais diversos. Está aqui. Se não está na competência do STJ, mesmo que o TRT seja vinculado a outro tribunal superior, é a competência dele, tá? Está escrito aqui no 105, 105, inciso 1, a linha D, tá? Revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados, competência originária do STJ. Reclamação para preservação de sua competência, ou seja, a competência do STJ, e garantia da autoridade de suas decisões, competência originária. Conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. Enquanto que ainda há pouco a gente teve um conflito entre entidades da União e do Estado, inclusive a sua administração pública indireta, aqui o conflito de atribuições é entre autoridades. Aqui seria assim, olha, vem para cá. Seria o PGR, vamos colocar aqui, olha, o PGR da União versus o PGJ do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Aqui não seria MPU, ou MP Federal e MPE, não, porque isso seria Supremo. Aqui é conflito de autoridade, tá? Destacamos aqui. Compete ao STJ processar e julgar originariamente, nos termos do artigo 105, inciso 1, a linha G da Constituição, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, do Distrito Federal, ou entre as deste e da União. Nesta hipótese, observa-se que o conflito de atribuição se trava entre autoridades administrativas que figurem como suscitantes, em que figuram como suscitantes o superintendente e o corregedor da Polícia Federal e como suscitados representantes do Ministério Público Federal. Olha só, é só autoridade, não são os entes, né? Não se trata, portanto, de nenhuma das hipóteses mencionadas no referido dispositivo, tá bom? Mandado de injunção, artigo 105, inciso 1, a linha H, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão ou entidade ou autoridade federal da administração pública direta e indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, Justiça Federal, tá? Mandado de injunção por falta de norma regulamentadora que haveria de constar no regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sendo este um órgão ou autoridade federal, Constituição, artigo 21, inciso 3, compete originariamente ao STJ, artigo 105, inciso 1, a linha H, o julgamento do pedido do mandado de injunção, ok? Mais um inciso, mais uma linha, aliás, a linha I, artigo 105, inciso 1, homologação de sentença estrangeira e concessão do exequatur, do execute-se, às cartas rogatórias. Antes da emenda 45 de 2004, essa competência era do STF. Foi a emenda 45 que deu essa competência, tirou do STF, tirou a sobrecarga do STF e deu essa competência para o STJ, ok? Vamos para uma jurisprudência aqui para a gente avançar? Carta rogatória, concessão de exequatur, reserva de colegiado. Conforme a linha I do inciso 1 do artigo 105 da Constituição, cumpre a órgão colegiado do STJ a concessão do exequatur, do execute-se de cartas rogatórias. Carta rogatória é uma comunicação de atos entre juízos de países diferentes, tá? É quando tem um processo lá fora contra um brasileiro, por exemplo, e vem uma comunicação do juiz, sei lá, da Argentina, dos Estados Unidos. Aí é por carta rogatória. Aí vem para cá, o STJ concede o execute-se da carta rogatória para ela ser cumprida. Carta rogatória é objeto ilícito. A carta rogatória deve ter objeto lícito, considerada legislação pátria. Descabe a concessão de exequatur quando vise colher depoimento
como testemunha de corréu. O cara é corréu e ele, a carta está vindo colher o testemunho dele, o depoimento dele como testemunha. Aí não foi aceito, tá? Agora a gente tem o recurso ordinário, artigo 105, 105, inciso 2, só que a gente está estourando o nosso tempo, então eu vou pausar esse vídeo aqui, você vai clicar no próximo vídeo que a gente tem mais conteúdo de Poder Judiciário. A gente está quase acabando, mas tem mais.